24. E agora a informação de Marcelo Matos. Avalia que, se for condenado, não vale a pena ser honesto no país. Se tiver uma decisão que não seja a minha inocência, sabe? Eu quero dizer para você que não vale a pena ser honesto nesse país, e quero dizer que não vale a pena você ser inocente. Porque ser inocente é você não dar aos acusadores o direito de prova, então eles ficam nervosos e vão te acusar, mesmo que não tenham provas. E eu continuo achando o seguinte: desafio o Ministério Público a provar que o apartamento é meu, que tem um documento, que tem um centavo, que tem R$1, que tem, sabe, um documento assinado, que tem alguma coisa no cartório. Ou seja, eu continuo desafiando o Ministério Público a apresentar uma prova. Então, no final, eles fizeram o empresário Léo mudar de discurso, porque o Léo até então tinha um outro discurso, aí trocaram de advogado, o advogado orientou o Léo para dizer que ele sabia. Ou seja, é o seguinte, é preciso ter mais seriedade. A delação, ela não pode ser avacalhada. A delação é um instrumento sério que fomos nós que aprovamos, nós que criamos, e não pode ser avacalhado do cidadão dizer, olha, foi fulano de tal, não tem nenhuma prova, porque nós estamos vendo, o Palocci foi condenado ontem. O Palocci foi condenado, não tem nenhuma prova a não ser a delação. Então fica palavra contra palavra e a pessoa não pode ser condenada por isso. É preciso que as delações sejam transformadas em coisas concretas, materializadas, para você poder decretar a prisão e a quantidade de tempo que uma pessoa vai ser presa. Lula voltou a defender eleições diretas porque Michel Temer não tem mais condições de governar, numa entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. No plenário do Senado, Ana Amélia, do PP, lembrou que Lula não é Deus. Esse governo que está em frangalhos do ponto de vista da sua credibilidade precisa responder como ex-presidente da República, como a ex-presidente, perante a justiça. Se dependesse da vontade de alguns líderes do partido que deixou o governo, o juiz Sérgio Moro não existiria. A Procuradoria da República não existiria. E muito menos os juízes do Supremo Tribunal Federal que tiverem a ousadia de condenar ou confirmar alguma sentença condenatória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como se ele fosse um deus, fosse um ídolo inatacável, uma figura imortal, inatacável, que ninguém pode tocar, falar ou dizer alguma coisa. E mais grave ainda, incitar a população brasileira, porque se o presidente, o ex-presidente Lula for condenado, nós iremos à rua para fazer uma guerra civil no país. Foi só isso que fizeram. A presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, tem usado a tribuna do Senado para sair em defesa de Lula e criticar a Lava Jato. Professor Vila, mesmo tom de sempre, né? É um cara de pau, né? Um sem vergonha. Mas que espero, se um dia tiver justiça no Brasil, ele é réu no momento em 5 processos. Uma das sentenças, todo mundo diz que vai sair essa semana e deve sair, presume-se, com a condenação. Não significa, como muitos me perguntam, quer dizer que ele vai preso? Não. Primeiro, porque ele vai recorrer. Primeiro, não sabemos qual é a pena. Segundo, que ele vai recorrer à segunda instância, que é Porto Alegre. Aí sim, se for confirmada a pena e se ela for uma pena de regime fechado, aí que ele vai recorrer preso de acordo com a interpretação do STF. Mas o que importa na fala dele, ele não está discutindo questões jurídicas. Isso para o Lula é absolutamente secundário. É uma discussão política. Ele quer e recebe até apoio dos setores da imprensa, o que é pior. Da política, tudo bem. Passar que ele é perseguido político. Então, que ele vai ser condenado, essa a construção que ele faz. Ele vai ser condenado para que não possa se apresentar à eleição do ano que vem, que necessariamente levaria a sua vitória e o retorno do povo ao poder. Essa, grosso modo, é a sua fala, que é repetida. Quando se fazem pesquisas para perguntar quem você vai votar o ano que vem, não tem candidato, se apresenta o nome dos candidatos, o sujeito coloca o nome do Lula lá. Isso é falso, né? Então, a questão que se coloca é que, inclusive, vale lembrar, pela lei da ficha limpa, quem é condenado em segunda instância
instância não pode ser candidato. Há toda uma ofensiva contra a justiça, evidentemente que ninguém é condenado pela palavra, como ele disse em relação ao Palocci, isso é tudo mentira, né? Ele sabe que é mentira e tal. E por outro lado, por fim, há aquela ideia de que uma condenação do Lula ia pegar fogo no país, como disse o Quaquá, grande presidente do PT lá do Rio de Janeiro tal, que disse que ia fazer uma insurreição aqui no Brasil. Isso é falso. Lembre-se, o nosso ouvinte, da condição coercitiva. Somando os 3 locais onde ocorreram manifestações naquele dia em defesa, entre aspas, do Lula, na sede do PT em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, em frente à casa do criminoso, o Lula, na Avenida Prestes Maia, em São Bernardo do Campo, somando, não tinha mais que 500 pessoas. Ou seja, o Lula não mobiliza ninguém. Isso é falso. E mesmo se mobilizasse, não significa que a justiça não vai ser feita com medo da reação dos asseclas e dos criminosos que seguem o maior sem vergonha da história do Brasil, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, né?